Então, vamos começar mais uma palestra, né, do Mateando, organizada pelas universidades aqui do Rio Grande do Sul, UFPEL, FURG, UFSM e URGS, né? Então, aí nós temos a comissão organizadora, a Andressa, que é a nossa aluna da UFPEL, aí o Adilson, que é da FURG, Liliana, eu, Giovanni e mais a Andrea, que é da UFPEL, a Miriam, da URGS, e a Paty de Santa Maria. E o Guilherme, também, que é nosso aluno aqui da UFPEL, e também o Felipe, tá? Que é nosso aluno da UFPEL também. Então, agradeço a presença de todos, tá? E essa é a comissão organizadora. Vamos, então, dar início. Eu peço para a comissão organizadora, com exceção da Liliana e do André, por favor, que não fechem as câmeras para não ficar pesado, vamos manter a câmera desligada. E a Liliana, então, vai apresentar, né? Professor André, eu vou desligar a minha, vou encerrar minha câmera aqui para não ficar pesado também. Isso aí. Agora sim, né? Oi, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor André por ter aceitado o convite. Tá? Eu conheço o professor de lá, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá? Bom, vou apresentar um breve currículo do professor. Andrew é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá? A linha pesquisa é geometria diferencial e geometria complexa, com aplicações à física matemática. Tem doutorado na Universidade Estadual de New York, em Stony Brook. Tem pós-doutorado na Universidade de São Paulo, na Universidade de Nantes, na França, e na École Polytechnique, na França também. Muito obrigado, André, por aceitar o convite outra vez. Bom, a palavra é tua. Você pode começar. Muito obrigado. Então, eu vou compartilhar a tela. Sim, então, primeiro, muito obrigado pela Liliana, então, pelo convite, pela comissão organizadora, para a organização e pelo convite. Então, muito prazer de vir para o Sul e de aproveitar, como a gente estava falando um segundo atrás, de poder aproveitar das oportunidades que tem agora com essa nova modalidade de ensinar e comunicar que a gente não aproveitou antes. Então, eu vou falar hoje sobre algumas coisas que são relacionadas com minha pesquisa, ou que eu estudei, que é geometria G2. Então, que é um certo... Então, G2 é um certo grupo de Lie, é um grupo de Lie especial, excepcional. Então, isso aparece na classificação de grupos de Lie simples, ou de álgebras de Lie simples, complexos. Mas, meio excepcionalmente, isso aparece na geometria riemanniana, principalmente no contexto de holonomia. Então, eu vou explicar um pouco sobre as definições básicas de holonomia, algumas ideias importantes de holonomia, e eu vou dar alguns exemplos. Então, o exemplo mais natural, o primeiro exemplo deveria ser o grupo unitário, que é o grupo de holonomia de uma variedade kähleriana. Eu vou falar rápido, então isso vai... Mas esse grupo G2, eu vou falar uma coisa sobre as primeiras definições, algumas propriedades de como isso aparece. Então, a ideia de holonomia vem através, ou vem graças do transporte paralelo.
Então, quando a gente tem então, eu vou falar de um fibrado vetorial. Então, fibrado vetorial sobre uma variedade. Então, a ideia é que a gente tem uma variedade, então, sempre com buraquinho. Então, é mais natural considerar os espaços tangentes da variedade e o conjunto de todos os espaços tangentes de uma variedade, isso dá o fibrado tangente, mas isso pode ser generalizado para considerar uma variedade e um fibrado vetorial em cima da variedade, que seria não, então, uma variedade de qualquer dimensão, com qualquer geometria, e para cada ponto, algum espaço, para cada ponto P na variedade, a gente considera um espaço vetorial para todo ponto. Então, isso é uma família de espaços vetoriais, parametrizada pela variedade. Então, então, o espaço total E vai ser uma variedade, e com isso, nós temos uma aplicação de projeção do fibrado, do conjunto total, que envia algum vetor para o ponto por cima de que ele está definido. Mas a ideia principal, a ideia fundamental é que para cada ponto P na variedade M, a gente tem EP, que é um espaço vetorial. E o exemplo básico disso seria o fibrado tangente. Então, uma conexão em um fibrado é uma maneira de diferenciar secções. Então, gama de E e o conjunto de secções. Para o fibrado tangente, secções seria o conjunto de campos vetoriais. Então, uma secção, um elemento, uma secção sigma seria um elemento para cada ponto P, um elemento do espaço vetorial por cima daquele ponto. Então, então, como uma conexão em geometria riemanniana, então vem com conexões. Uma conexão em um fibrado vetorial, uma maneira de diferenciar secções, que é uma aplicação linear entre secções do fibrado E para secções desse fibrado, que é o produto tensorial, de E com o fibrado cotangente, mas que satisfaz essa regra de Leibniz. Então, de Leibniz. Então, se eu tenho uma secção sigma e uma função, eu posso multiplicar essa secção por uma função suave, ainda sendo uma secção. Então, a diferenciação preserva ou é compatível com aquela multiplicação, conforme essa regra de Leibniz. Então, a derivada do produto vai ser a derivada exterior da função tensorial, produto tensorial, com sigma mais f saindo da derivada com delta, com nabla. Então, mas se eu tiver uma curva, mas isso determina uma noção de a derivada covariante, que também é familiar para quem faz geometria riemanniana. Então, uma maneira de diferenciar secções ao longo de curvas. Então, se eu tiver então, uma variedade, sempre com um buraquinho, e uma curva, então, gama entre dois pontos na variedade, entre P e Q. Então, para todo ponto ao longo da curva, eu tenho aquele espaço vetorial E baseado naquele gama de T. Então, para cada ponto ao longo da curva, eu tenho um espaço vetorial que eu considero uma família de espaços vetoriais, mas agora em cima do intervalo. Então, para cada tempo entre 0 e 1, eu tenho um espaço vetorial, então correspondente. Então, uma conexão
uma conexão na variedade, ou no fibrado, determina uma maneira de diferenciar secções, mas agora somente secções somente ao longo dessa curva. Então, as secções não são globalmente definidas na variedade, apenas na curva. Então, isso é uma maneira de diferenciar secções ali. Então, mas isso é compatível com a conexão original, porque se a secção ao longo da curva é a restrição de alguma coisa globalmente definida, mas a restrição para a curva, ou pelo menos é a composição com a aplicação do intervalo para a variedade, e depois sigma sendo uma aplicação da variedade para o espaço, para o fibrado, o espaço total, o fibrado vetorial. Se S tem essa forma, então a derivada covariante ao longo da curva é compatível com nabla nessa maneira. Então, o transporte paralelo é essencialmente a capacidade de resolver ou encontrar uma solução de um problema de valor inicial. Então, se eu tenho sempre minha variedade, sempre com um buraquinho, eu tenho uma curva na variedade, a curva começa no ponto P, e termina, então, gama de 1 é igual a K. Então, para cada vetor, para cada elemento do espaço vetorial inicial, existe uma secção ao longo da curva, uma secção do fibrado ao longo da curva, que é inicialmente dada por essa condição inicial V, mas com a condição que a derivada covariante é igual a zero. Então, isso é familiar para estudar geodésicas, etc., em geometria riemanniana, isso é necessário. Só que o mesmo conceito aplica em qualquer variedade, em qualquer fibrado, não somente o fibrado tangente. Então, essa é a equação. Então, em uma trivialização, se S é uma curva, então, trivializando o fibrado ao longo da curva, e se eu considero S uma função do intervalo tomando valores em Rn, essa condição da derivada ser zero, então, pode ser escrito da forma A de t vezes S de t igual a zero, então, junto com S de t igual S de V, S de zero é igual a V. Então, isso realmente é um problema de valor inicial para uma equação diferencial ordinária, um sistema de EDOs linear. Então, por isso, para qualquer intervalo, eu sempre posso encontrar uma solução. E isso motiva a definição do transporte linear, do transporte paralelo, que começando com um vetor no ponto P, que é gama de zero, eu consigo encontrar uma secção ao longo da curva, então S, que é S de t, e o transporte paralelo vai ser uma aplicação da fibra do fibrado, desse espaço vetorial que é definida em cima desse ponto P. Isso define uma aplicação linear, terminando nesse espaço vetorial de EP para EK, que manda aquela condição inicial V para o ponto final do transporte linear. Então, que é o valor em t igual a 1 da solução desse sistema de EDOs. E pela equação que eu acabei de escrever, ser um sistema linear de EDOs, essa transformação é uma aplicação linear. É uma transformação linear. Mas, além disso, pela
então, pela teoria de EDOs, a gente tem existência e unicidade para soluções de EDO, da EDO. Por unicidade, isso de verdade é um isomorfismo linear entre esses espaços vetoriais. E antes de continuar, essa maneira de conectar o ponto P na variedade, então isso para P é K na variedade, essa maneira de conectar o ponto, a fibra por cima do ponto P é a fibra por cima do ponto K na variedade. Isso é o que motiva, então, 100 anos atrás, isso é o que motivou a definição, o nome, a nomenclatura da conexão. Uma conexão é uma maneira de conectar as fibras. Porque as fibras são espaços vetoriais diferentes, mas com uma conexão, com uma maneira de diferenciar, a gente tem uma maneira de conectar as fibras por transporte paralelo. E as propriedades são essas. Então, e essas condições, essas propriedades seguem da existência e a unicidade de soluções para aquele sistema linear de EDOs. E na variedade, com um buraquinho, se você tem uma curva de P até K, você tem um espaço vetorial no ponto P, você tem um outro espaço vetorial definido no ponto K, isso é AP, isso é AK. Então, e o transporte paralelo define uma aplicação linear desse espaço para esse, e determinado por, então, carregando os vetores ao longo da curva gama, e a aplicação inversa vai ser transporte paralelo ao longo da curva inversa, ao longo da curva que começa em K, o mesmo caminho, mas encaminhando no outro sentido. E pelo mesmo argumento, então, mesmas ideias do transporte da existência, etc. Quando você tem duas curvas concatenadas, então o transporte paralelo ao longo da concatenação das curvas vai ser composição dos transportes do transporte paralelo. Na verdade, eu acho que isso deveria ser primeiro gama 1 aqui e depois gama 2. Então, fiz um erro, então, ou trocando 2 aqui ou 1, mas tanto faz. De qualquer forma, então, composição de transportes paralelos pode ser entendido como transporte paralelo ao longo de uma outra curva. Então isso motiva o grupo de holonomia para uma conexão. Então, quando P e K na variedade, os pontos na variedade são iguais, então a curva que nós temos, então eu vou ter uma curva fechada. Então, na variedade tenho algum ponto P, eu termino, então gama vai ser uma curva fechada. A gama não tem que ser suave, mas eu vou supor que é suave por partes. Então, eu tenho uma curva fechada agora. Então, eu vou começar com algum elemento eu vou começar com algum elemento do espaço vetorial baseado naquele ponto. E transporte paralelo ao longo dessa curva vai... Então, eu vou carregar esse vetor. Então, eu vou começar com V, eu vou terminar com transporte paralelo de V, que vai potencialmente ser diferente do vetor inicial. Então, transporte paralelo vai ser um endomorfismo invertível daquele espaço vetorial fixado. Então, isso é um endomorfismo invertível. Então, a definição do grupo de holonomia é o subgrupo
de transformações lineares daquele espaço vetorial dados por transporte paralelo ao longo de alguma curva fechada baseado, começando e terminando uma curva fechada baseada naquele ponto. E o grupo de holonomia é todos os transportes paralelos para todas as curvas, emanando, iniciando e terminando naquele mesmo ponto. Então, isso tem algumas propriedades. A primeira propriedade é quanto que essa definição depende do ponto. Então, se a variedade é conexo por caminhos, eu vou trocar de cor. Então, se a variedade é conexo por caminhos, então o grupo de holonomia para pontos diferentes, então, ao menos isomorfismo, a gente vai ter o mesmo grupo. Essencialmente porque, então, sempre uma variedade com buraquinho. Então, se eu tenho dois pontos na variedade, então uma curva fechada, então isso é o ponto P, isso é o ponto Q, uma curva fechada, baseada, então com ponto base, ponto inicial, o ponto Q, e isso vai determinar, então isso é alguma curva sigma, então eu posso, então isso vai ser o contrário, então, então isso é a curva sigma, isso é a curva gama, então gama composto com sigma, composto com gama barra, então isso vai, então dado gama então estou trocando sigma e gama, mas começando com uma curva gama baseada no ponto Q, e depois isso é sigma, isso é gama, isso é sigma. Então, pré-compondo terminando com fazendo pré-composição antes e depois com o transporte paralelo ao longo dessa curva sigma, isso vai relacionar curvas baseadas no ponto Q com curvas baseadas no ponto P. Então assim eu posso relacionar o grupo de holonomia baseado no ponto P e o grupo de holonomia baseado nesse outro ponto. Então, a partir de agora, eu vou ignorar essa dependência. Mas, de qualquer forma, o grupo de holonomia, ao menos essa identificação, não depende do ponto do início, do ponto de início das curvas. Então, tudo isso foi definido para uma variedade riemanniana, para uma conexão em um fibrado. Agora, é mais específico, a gente pode relacionar isso com geometria riemanniana. Então, em geometria riemanniana, eu tenho uma métrica. Então, eu tenho uma métrica. Então, isso é um produto escalar, um produto interior. Então, você está fazendo as várias propriedades, que é bilinear, então, linear nos dois fatores. E tem a hipótese de ser positivo, não definido, positivo definido. Então, isso é uma métrica. Então, isso determina ângulo e comprimento para vetores. Comprimento de vetores. Então, nesse caso, eu considero não um fibrado vetorial qualquer, mas eu considero esses fibrados tangentes, esses espaços tangentes, o fibrado tangente na variedade. Então, uma propriedade básica da geometria riemanniana é a existência de uma conexão canônica. Então, dada uma métrica, isso canonicamente determina a conexão de Levi-Civita, que é unicamente determinada pela métrica. Então, isso quer dizer que, dado uma métrica, a gente tem uma conexão
então, que é uma conexão sobre o fibrado tangente. Então, na mesma maneira que então, na mesma maneira, a gente pode considerar o grupo de holonomia para essa conexão, e isso vira um invariante apenas da estrutura riemanniana da variedade. Então, porque a conexão com respeito ao qual a gente está fazendo o transporte paralelo é determinado unicamente unicamente pela métrica. Só que isso depende da métrica. Isso não é só uma coisa topológica da variedade. Isso depende da métrica. Então, para métricas diferentes, na mesma variedade, o grupo de holonomia pode ser diferente. Então, exemplo disso é para um touro, em que é mergulhado, um touro de revolução em R3. Então, isso tem pontos onde a curvatura é positiva, isso tem pontos onde a curvatura é negativa, e então, a curvatura não ser nula implica que esse grupo também não é trivial. Então, mas quando você tem uma métrica plana, então identificando os lados opostos de um retângulo, então isso induz uma métrica plana no touro. Então, naquele caso, então o grupo de holonomia, o grupo de holonomia para a métrica plana no touro vai ser trivial. Então, essas são duas métricas diferentes na mesma variedade, mas para as duas métricas, o grupo de holonomia, o grupo gerado por todos os transportes paralelos, os grupos serão diferentes. Mas a métrica, a conexão de Levi-Civita é compatível com a métrica. Então, a conexão de Levi-Civita é determinada satisfazendo duas condições. A primeira é compatibilidade com a métrica, e a outra é que é meio de simetria. Então, para mim, a simetria é o fato de que a torção da conexão é igual a zero. Mas a conexão é compatível com a métrica, preserva a métrica. Então, isso quer dizer que se você tem uma curva fechada na variedade, se você começa com dois vetores, então, inicialmente, carrega aqueles dois vetores ao longo da curva, então você vai terminar em dois vetores também no ponto final, que é o mesmo ponto, mas pela conexão preservar a métrica, o ângulo entre os vetores e também o comprimento dos vetores vão ser preservados ao longo do transporte paralelo. Então, isso implica que o grupo de holonomia vai ser um subgrupo do grupo ortogonal do espaço tangente naquele ponto, para aquela métrica. Então, isso preserva complemento, preserva ângulo, então isso é um elemento do grupo ortogonal. E esse grupo, para aquele ponto em questão, aquele ponto que a gente está usando como base, nós identificamos com o grupo ortogonal, que é um grupo de Lie simples, um grupo clássico. E um fato que vale para holonomia riemanniana, e não é verdade para outras, para qualquer conexão em qualquer fibrado, é que o grupo que nós obtemos é um subgrupo de Lie, então, que eu vou incluir, que é fechado. Um subgrupo fechado do grupo ortogonal. Então, você pode pensar, então, em muitos
quando você tem um grupo, então, pensando no touro como um grupo multiplicativo, S1 vezes S1, você pode ter subgrupos de aquilo, subgrupos de Lie que não são fechados. Então, meio subgrupo gerado por rotação irracional. Então, você pode ter em R2, projetando sobre o touro, se você tem uma linha reta de inclinação irracional, isso projeta para uma curva densa no touro. E aquilo considerado como um subgrupo, isso pode aparecer como o grupo de holonomia para uma certa conexão. Mas quando a gente tem a conexão de Levi-Civita de uma métrica na variedade, naquele caso, o grupo de holonomia é um subgrupo de Lie fechado. Então, um subgrupo de Lie fechado do grupo ortogonal. Então, nesse caso, a gente já tem uma certa estrutura. Então, como um exemplo, então, a gente tem a variedade. A variedade é uma variedade de dimensão n, que é espaço euclidiano com a métrica euclidiana. Então, a gente começa com algum vetor, então, baseado nesse ponto. P é a origem. Então, se você escreve a métrica plana e a conexão de Levi-Civita para aquela métrica, então, por exemplo, os símbolos de Cristóforo, então, se anulam. Então, são os símbolos de Cristóforo que estão dando a não trivialização localmente, e isso que está dando a não trivialidade do transporte paralelo, da condição de ser paralelo ao longo de uma curva. Então, transporte paralelo de algum certo vector realmente é paralelo. Então, isso é mais uma palavra histórica, isso que motiva o uso da palavra de paralelismo, que quando a gente faz transporte paralelo ao longo de qualquer curva em espaço euclidiano, os vetores que nós obtemos são paralelos, são translados. Então, quando você vai em volta da curva, você começa com um certo vetor, você termina, depois da revolução do caminho, com o mesmo vetor. Então, isso quer dizer que o grupo de holonomia, para a métrica euclidiana, é trivial, é somente a identidade. Mas, para a esfera, com a métrica redonda, então isso é uma superfície bidimensional, com a métrica redonda. Então, se a gente começa... Então, a gente faz uma curva que é suave por partes e cada componente é uma geodésica. Então, a gente começa com um certo... o vetor de velocidade inicial. Então, isso termina com o vetor de velocidade no... Então, Miriam, isso pode ser. Então, para qualquer grupo, pode construir um fibrado principal, com uma conexão naquele fibrado, que realiza aquele grupo com um grupo de holonomia. Qualquer grupo de Lie. Então, grupos de holonomia, então isso também aparece na teoria de calibre, em que como isotropia de certos objetos, o grupo de holonomia aparece naquele contexto. Então, por isso ser uma geodésica, o transporte paralelo do vetor de velocidade é igual ao vetor de velocidade final. Mas depois a gente tem uma outra geodésica, e aquela vetor a gente carrega ao longo dessa segunda geodésica. E isso não é mais vetor de velocidade, mas pelo menos a gente pode carregar então por lá. E o vetor o resultado vai depender do ângulo entre
as geodésicas, então o ângulo feito entre as geodésicas. Então esse vetor então é carregado para lá e depois a gente carrega de novo para o ponto inicial e isso determina uma rotação no espaço tangente do ponto inicial, o ponto final, e o ângulo em que estamos fazendo uma rotação é determinado pelo ângulo entre os geodésicas que estamos utilizando para determinar que estamos usando para fazer transporte paralelo. Então, o ângulo pode ser qualquer coisa. Então, o grupo de holonomia é o grupo de rotações, mas agora rotações em qualquer ângulo. Então, o grupo de holonomia, nesse caso, para n igual a 2, é o grupo de rotações em duas dimensões. E, de uma certa forma, a diferença entre esses dois exemplos é a curvatura. Então, o espaço euclidiano com essa métrica é plana e a esfera não é plana. Então, o teorema fundamental na teoria, um teorema básico na área, é o teorema de Ambrose-Singer, que diz que esse álgebra de Lie, então a álgebra de Lie desse grupo, então vai ser gerado por elementos, por transformações de curvatura. Então, isso vai ser uma transformação linear. Então, o grupo de holonomia vai ser gerado por como uma subálgebra. Isso vai ser gerado como uma álgebra de endemismos por essas transformações. Então, nesse sentido, isso realmente relaciona o grupo de holonomia com essa geometria mais familiar de curvatura, no sentido que holonomia é uma integração de curvaturas, no sentido que o espaço tangente, a álgebra de Lie é uma versão infinitesimal do grupo de Lie, e essa álgebra de Lie é gerada por curvaturas, e o grupo de Lie é uma certa integração dessas transformações, essa álgebra de endomorfismo determinado por curvaturas. E esse teorema utiliza, então, linguagem de fibrados principais, que é muito adaptada para grupos estruturais diferentes, e usando o teorema de Frobenius, que é um teorema fundamental na teoria de foliações e distribuições, e que é para mostrar que uma certa distribuição é uma certa distribuição integrável, e você pode identificar o que são os espaços tangentes. Então, identificar essa álgebra de Lie então, usa esse teorema, então, argumento um pouco envolvido, mas isso é uma relação com a teoria de foliações. Tá. Então, o princípio de holonomia é o seguinte. Então, a gente considera esse grupo, mas isso não é somente um grupo. Além de ter um grupo, a gente tem uma representação. Esse grupo é realizado com um grupo de transformações de um certo espaço vetorial. Então, escolhendo uma base, a gente considera algum elemento H, então, como um endomorfismo do espaço euclidiano. Então, se eu tiver um tensor como isso pode ser uma forma em Rn, ou pode ser um endomorfismo de Rn, que é meu invariante por todos os elementos desse grupo. Então, o princípio de holonomia é que existe um campo de tensores globalmente definido na variedade, que você pode identificar em cada ponto com aquele tensor inicial, um tensor básico no espaço euclidiano.
existe um campo de tensores, uma forma, um campo de endomorfismos, ou alguma coisa, que você pode identificar pontualmente com aquela coisa inicial, mas que é paralelo com respeito àquela conexão. Então, isso é a conexão de Levi-Civita. Então invariante então, se você... Então, um caso básico relacionado com a geometria G2 é quando, então, H agindo em V, W e U, então isso vai ser φ H inverso de V, H inverso de W, H inverso de U. Então, isso, no caso que A é igual a φ, é um covector de grau 3 em Rn, que vai ser a estrutura importante para G2. Então, invariante significa que isso é igual a φ de VWU para todos esses elementos. Então, no caso de interesse. Então, se o grupo de holonomia é H, então nós temos uma correspondência entre vetores ou tensores em Rn, que são invariantes pelos elementos de H, e tensores que são paralelos na variedade. Então, a demonstração é bastante geométrico. Então, minha variedade, eu tenho um ponto P, que eu estou... Então, o espaço tangente eu identifico com Rn. Então, TPM eu identifico com Rn. E lá eu tenho um tensor, um endomorfismo, alguma coisa relacionada com a geometria de Rn, mas que é invariante pela ação desse grupo H em espaço euclidiano. Para qualquer outro ponto, eu defino A naquele outro ponto. Então, eu defino A naquele outro ponto como transporte paralelo ao longo de alguma curva de P até Q daquele tensor A. Então, se eu tivesse uma outra curva também ligando os mesmos dois pontos, então essa definição vai ser independente isso vai ser independente da curva que eu escolho entre os dois pontos. Então, isso vai ser independente pela propriedade de A ser invariante por transporte. Então, isso vai ser independente da curva pelo fato do tensor inicial ser invariante por transporte paralelo ao longo de curvas fechadas. Então, A invariante implica que isso é independente da curva que nós utilizamos para fazer a definição. E depois, seguindo o argumento um pouco, isso também implica que a derivada, usando essa conexão desse campo que eu defini, é sempre igual a zero. Então logo, o campo é paralelo. Então, o exemplo básico é para esse endomorfismo J. Então, esse J, J0 é um elemento de GL R2N, ou 2N meu R. Então, isso é um endomorfismo R linear sobre R2N. Só que J0 quadrado é igual a menos a identidade. Então, se eu tivesse um elemento de CM, ou CM, eu identifico CM pegando as partes reais e as partes imaginárias de todos os elementos. Então, isso é o endomorfismo de R2M, que corresponde com multiplicação pelo raiz quadrada de menos 1. Então, J quadrado é menos a identidade. Então como I quadrado é menos 1. Então, o subgrupo, os elementos do grupo ortogonal em 2M dimensões, que
preservam esse elemento, que preservam os que são compatíveis, e comutam com essa transformação. O grupo de elementos que satisfazem isso é o grupo unitário, como o subgrupo de SO2N. Então, se eu tivesse uma variedade riemanniana de dimensão 2M riemanniana, e se o grupo de holonomia daquela métrica fosse um subgrupo, fosse contido nesse grupo, então isso quer dizer que para todo, ao menos isso, uma identificação com um espaço tangente com R2M, Rn, então eu tenho um tensor naquele ponto que é invariante pelos elementos do grupo de holonomia. Então, pelo princípio de holonomia, então eu obtenho um campo tensorial, que nesse caso é um campo de endomorfismos na variedade, que é para cada ponto eu tenho um endomorfismo do espaço tangente, então que naquele espaço tangente o quadrado do endomorfismo é então o quadrado desse endomorfismo é sempre menos a identidade, mas que importantemente esse campo é invariante, é preservado, é paralelo com respeito à conexão de Levi-Civita. E isso é a estrutura básica de geometria caleriana. Porque para a conexão de Levi-Civita, então nada igual a isso, então essa conexão, então com respeito a essa conexão, a métrica é paralelo. Então, com respeito a essa métrica, essa transformação J também é paralelo. Então eu posso definir ômega como G, mas botando J somente em um dos lugares. Então, isso é uma forma de grau 2, uma forma de grau 2, uma forma de grau 2, mas isso é construído a partir de G e J, então isso também é paralelo. Então essa informação é suficiente para afirmar que isso não é somente uma variedade real. Então, na verdade, essa condição sobre a estrutura complexa, a estrutura quase complexa, pelo fato da conexão ser simétrica, torção é igual a zero, isso implica que MJ é uma variedade complexa. Então, eu posso encontrar um atlas de cartas tal que a troca de coordenadas seja sempre holomorfa, como uma aplicação de CN para CN, ou CM, nesse caso. Então, eu posso usar holomorficidade de funções, etc. Então, em termos de geometria riemanniana, então isso é a melhor estrutura, a melhor classe de métricas que é compatível com que tem muitas propriedades riemannianas e também que é muito compatível com a geometria complexa. Então, em 1955, o Berger classificou todos os grupos de Lie possíveis que podem acontecer como o grupo de Lie de uma métrica riemanniana. Então, ele classificou. Então, se você tem uma variedade riemanniana que é simplesmente conexa, que é irredutível, no sentido que não é um produto riemanniano de variedades riemannianas de dimensões menores, e também que não é localmente simétrica. Então, isso é para excluir outros casos que já foram classificados. Então, o grupo de holonomia riemanniana é um de 7 possibilidades. Então, o caso genérico é o grupo SON. Então, que para n igual a 2, isso é a esfera que eu mencionei. O grupo trivial não aparece porque
no espaço euclidiano, o espaço euclidiano é um produto riemanniano de R vezes R vezes R vezes R, etc. Então, então o espaço euclidiano não é irredutível, mas a esfera redonda é irredutível. Então, isso é o que acontece genericamente. Só que, em certos casos, você tem outras possibilidades. Essa primeira possibilidade é o que eu descrevi agora. Para n igual a 2m, então o grupo é o grupo unitário, de transformações unitários, que são compatíveis com com aquele produto, aquela estrutura complexa, J. Mas existe também a possibilidade de ter SUM como o grupo de holonomia de uma variedade. Então, isso é quando você tem uma outra meu ômega, que é dz1 até dzn. Então, isso é uma forma só usando os vetores holomorfos. Então, isso é uma forma de volume complexo. Então, isso é uma variedade. Então, isso é M. Então, isso é uma variedade real de dimensão 2M, mas de dimensão M complexa. Então, existe. Então, quando você tem holonomia dentro desse grupo, existe um tensor desse tipo definido na variedade que é paralelo, que é compatível com a métrica, com a conexão de Levi-Civita. E essas variedades são muito importantes em geometria complexa, em geometria riemanniana, em certos contextos também, e na física matemática, porque isso é uma das estruturas básicas da teoria de cordas. Então, esses dois exemplos, então, eles são ligados com os números complexos. Então, geometria complexa. E essas duas possibilidades são relacionadas com a geometria das quaterniões. Então, no sentido que, nesse caso, você tem I, J e K. Então, quando você tem uma variedade de holonomia S, P, M, então isso é transformações que são compatíveis com 3 estruturas complexas, e com respeito com todas essas estruturas, a métrica é caloriana. Então, isso é muito caloriana. Então isso é hipercaloriana. E a outra possibilidade é um pouco mais esquisito, que é se é quaternion Kähler. Então, você tem uma outra estrutura que também é relacionada com os quaterniões, mas que não admite uma estrutura complexa em si. Mas você tem certos fibrados triviais, e você pode trivializar certos fibrados. Mas isso eu não vou descrever. Mas as últimas duas possibilidades que existem são excepcionais. Em casos 1 até 5, essas possibilidades existem, podem acontecer e acontecem em infinitamente dimensões possíveis. O primeiro, em qualquer dimensão. 2 e 3, em qualquer dimensão par. 4 e 5, em qualquer dimensão que é um múltiplo de 4. Mas as últimas duas possibilidades aparecem apenas em dimensão 7 ou em dimensão 8. Então, isso é relacionado com a geometria não dos quaterniões, mas dos octoniões. Spin 7 demora mais tempo para explicar, mas G2 dá para explicar. Já dá para explicar. Então, o que é G2? Então, existe um processo de construir novas álgebras. Álgebras normadas, norm division álgebras. Então que não são comutativas, necessariamente não são associativas, mas em que a multiplicação, de certa forma, é compatível com uma métrica, um produto. E isso vale para as reais, os complexos, as quaterniões e os octoniões, que é uma
álgebra de dimensão 8. Então você pode construir isso a partir como a soma direta dos cotoniões. Então, tem que ver, eu tenho escrito em algum lugar. Então, AB vezes CD é igual a AC menos D barra B, vírgula, DA mais BC barra, onde barra é conjugação, A, B, C e D são elementos dos quaterniões. Então isso determina um produto nessa soma direta de duas cópias das quaterniões, mas isso não é comutativa. Isso não é comutativa. Com essa então isso é a mesma regra que determina então a multiplicação quaterniônica é definida, então H é C mais C, usando a mesma regra, com as conjugações. Só que, quando você usa as quaterniões, isso não é comutativa, mas também não é associativa. Então, isso é delicado. Mas, o grupo de automorfismos multiplicativos dessa estrutura é bastante grande. E G2 é o grupo. Então, G2 é o... Então, G2 é o grupo de automorfismos. Então, dessa álgebra com essa multiplicação esquisita. E, então, isso é uma álgebra de Lie. Isso é um grupo de Lie. Isso é um grupo de Lie com certas propriedades. Só que, definido em termos essa multiplicação esquisita, não adianta, não nos ajuda muito. Então, nós aproveitamos, nós consideramos R7 como os octoniões imaginários. Então, nós temos um produto vectorial de V vezes W para V e W octoniões imaginários. Então, o produto vai ser a parte imaginário de VW. Ou talvez W, então, o comutador. Não sei se é de VW ou do comutador, mas alguma coisa definida em termos do produto da multiplicação nos octoniões. Então, isso tem muitas propriedades. Então, isso tem as mesmas propriedades, muitas propriedades em comum com o produto vectorial em R3. E o grupo é o grupo que preserva essa multiplicação. Mas melhor ainda que isso é que o G2 é o grupo de elementos de GL7R que preservam uma certa forma antissimétrica. Então, esse φ0 é uma forma antissimétrica em R7. Então, agora, sendo o estabilizador de um elemento de álgebra exterior, nós temos muito mais propriedades, muito mais ferramentas, muito mais para entender esse grupo. Então, mas usando as várias caracterizações do grupo, nós podemos ver que isso é um grupo de Lie compacto, um subgrupo de SO7. Em termos de álgebra de Lie, a álgebra de G2 é simples, o grupo é simplesmente conexo, e a dimensão, então, a dimensão é dimensão 14. É uma variedade de dimensão 7, cujo grupo de holonomia é igual a esse grupo, é uma variedade, e nós chamamos uma variedade G2. Então, usando aquele princípio de holonomia, se você tem uma variedade cuja holonomia é contida em G2, existe uma forma de grau 3 na variedade
que é isomorfo em cada ponto com aquele modelo em R7, mas que é paralelo. Conforme aquela... Então, isso é o princípio de holonomia. Então, identificando G2 como o grupo estabilizador, dessa forma. Então, a forma você pode escrever em termos dos termos básicos. O que eu quero enfatizar, então, isso não é super interessante. O que dá para ver é que nós temos dimensões 1, 2, 3 e dimensões 4, 5, 6, 7. Então, a gente tem 1, 3 e 4, e 1, 3 e 4 aparecendo meio sistematicamente. Então, com as outras 4 dimensões aparecendo dessa maneira, onde esses 3 formas de grau 2 são formas autoduais na linguagem de geometria de dimensão 4. Então, essa decomposição é como nos decompomos os octoniões imaginários, como os quaterniões imaginários mais os quaterniões. Então, essa decomposição em dimensão 3 mais dimensão 4 estava ligado com a primeira construção de uma métrica completa em uma variedade riemanniana, que nesse caso era S3 vezes S4, uma métrica completa cuja holonomia era exatamente igual a G2. Alguns anos antes, Robert Bryant, também, então antes construiu métricas incompletas, então fez a primeira construção de métricas com holonomia igual a G2, mas aquelas métricas não eram muito geométricas, não eram completas. Só que o que dá para perceber é que essa métrica não é a métrica, o produto, não seria o produto. Então, nesse caso, essa métrica é meio assintótica, então isso é assintoticamente cônica. Então, você tem uma subvariedade, então isso é assintoticamente cônica. Só que o link no cone o link no cone é S3 vezes S3. Então transversas essas direções assíntotas. Então, para terminar, eu vou só passar algumas propriedades básicas dessas variedades. A primeira coisa é que a curvatura de Ricci, quando a holonomia é contida em G2, a curvatura de Ricci é identicamente nula. Então, isso é uma propriedade que essas variedades têm em comum com variedades Calabi-Yau, que a curvatura de Ricci é identicamente nula. Só que esse segundo ponto é que isso é a única maneira de construir métricas com essa propriedade, ser Ricci plana, que não vem de alguma coisa em dimensão par. Então, porque em todas as outras construções, você usa geometria complexa em alguma maneira. E, então, isso é a única maneira de construir métricas com essa propriedade em alguma dimensão ímpar. Então, por isso é bastante interessante, que é bastante interessante e especial. Mas também, então, tem muitas analogias e paralelos, coisas, propriedades em comum com variedades Calabi-Yau, que são aquelas variedades especiais que aparecem em geometria complexa. Inclusive que geometria G2 aparece na teoria em física teórica e teoria de cordas. E existe, então, quando você tem uma variedade Calabi-Yau e você faz o produto, o grupo de holonomia desse produto vai ser contido em G2, não igual a G2, mas contido em G2. E agora, mais recentemente, existem construções torcidas, de produto torcido, em que você pode obter exatamente o grupo de holonomia G2. Então, a última coisa que eu queria mencionar é o que eu faço de pesquisa, que é eu estudo instantons, que é soluções da equação de Yang-Mills que são bem adaptadas à geometria de G2. E nessa segunda coisa mais recente, que é o sistema G2 Strominger,
que é um caso em que não é holonomia G2, mas você tem uma estrutura G2. Mas em que a torção da estrutura não se anula como acontece quando a holonomia é G2. Mas mesmo naquele caso, você tem bastante estrutura que você pode estudar. E nós temos algumas construções desse outro sistema de EDPs que também é duplado, couplado com uma conexão no outro fibrado vetorial. E nós construímos uma dualidade entre soluções, que se chama T-duality, T-dualidade. Isso é uma mistura de várias técnicas, compreensão dos grupos de Lie, a geometria complexa, um pouco de análise, um pouco de várias coisas. É bastante interessante. Meu colaborador, então ele também entende o lado da física também, mas eu sou bem iniciante nisso. Mas eu vou deixar lá, então muito obrigado. Os 2 sabores de mate, então, que eu queria. Então, para o mate de vocês e o mate para nós. Então, muito obrigado. Gostei do mate. Mate leão com biscoito Globo. E da palestra também, muito legal. Mas eu passei a vez na frente da Liliana, e a Liliana que vai falar. Um minutinho. Tá aqui. Então. Muito obrigada, Andrew, pela excelente palestra, tá? Pelos conceitos da holonomia riemanniana, pelos exemplos, né, e propriedades, assim como do grupo G2, né? Excelente oportunidade para enriquecer-se de novos conceitos. Algumas ideias diferentes, mas é interessante como essa coisa esquisita, usando os octoniões, você pode, olhando no jeito certo, você pode retirar, identificar uma certa estrutura. E, como em muitos casos, identificar alguma forma exterior. Então, isso é o segredo. Então, o G2 como estabilizador, de uma certa forma, 3 formas, isso é o que dá toda a estrutura para mim. Então. Verdade, gostei muito da apresentação. Eu gostaria de saber se o pessoal tem alguma dúvida. Acho que aqui tem muita dúvida no chat. Matheus, pode falar. Eu tenho sim uma dúvida, professor. Perante a... Bom, acho que não ficou muito claro ali na pergunta. Mas, por exemplo, por definição por hipótese, quando a gente constrói um fibrado, a gente constrói, por exemplo, um conjunto, na qual, por exemplo, se a gente tem um ponto P e Q numa curva, aquela lá do início, uma curva gama, a gente constrói esse conjunto. Mas aí que tá, quando a gente tenta fazer o processo inverso, por exemplo, assim, a gente não consegue garantir que todas as curvas elas vão ser contínuas. E aí fica a minha dúvida, será se pode existir algumas, eles falam os manifolds, que podem ser descontínuas? Ou eles sempre têm que ser contínuas? As curvas gama que estamos considerando? Isso, porque pode existir um ponto que não seja derivável no meio dela, já que a gente pega 2 pontos e a gente diz. Então, a hipótese é que as curvas que nós usamos para definir o grupo de holonomia, as curvas são suaves por partes. Então, de 0 até 1, você pode cortar em pedaços, e em cada subintervalo é diferenciável ao longo daquele subintervalo. E depois, fazendo transporte paralelo ao longo de cada componente suave, e você para obter a curva final. Mas no final das contas, você obtém o mesmo grupo usando curvas suaves mesmo. Então você pode suavizar, então isso não muda. Então você pode suavizar as curvas, mas pelo fato de ter tantas curvas possíveis, o grupo de Lie, o grupo de holonomia que você obtém no final, vai ser o mesmo. Então o grupo só depende da conexão.
Entendi, perfeitamente, tá? É porque realmente eu pensava, é porque as conexões, mesmo que elas estejam sempre intrigadas com a métrica, as curvas é que eu ficava perguntando, né? Porque não há uma definição clara que elas sejam contínuas em todas as partes. Sim, sim. Então contínuos vão ser, porque porque se não fosse contínuo, seria bagunça se não fosse, mas ou você precisa, mais que contínuo, você precisa derivar classe C1, pelo menos, para poder aplicar, para poder fazer transporte paralelo. Porque você tem que aplicar aquele teorema da existência e unicidade de soluções de EDO para ter transporte paralelo. Então, você precisa um pouco mais de somente contínuo, você precisa de classe C1, seria suficiente. Entendi. Obrigado, professor. Mais alguém tem alguma pergunta, comentário, pessoal? Eu tenho duas perguntas. Na verdade, são duas curiosidades que talvez o pessoal tenha ficado também. A primeira é que, desde sempre, para mim, variedades são conexas de nascimento. Porque se não fosse conexa, parece que daí são duas variedades, não é uma só. Alguém já me convenceu o contrário alguma vez, já me esqueci. Tem algum momento assim que vale a pena pensar em alguma coisa que não seja conexa ou não seja conexa por caminhos? Ou aí não vale a pena mesmo? Então, esse grupo, o grupo ortogonal. Então, é uma variedade? Então, né? Porque... Só que tem dois componentes. Tem duas componentes conexas. Então, ou se você tem um ponto regular de uma certa aplicação, a pré-imagem, um valor regular de uma certa aplicação, a pré-imagem vai ser uma variedade? Deveria ser. Só que... Pode não ser conexo, sim. Pode não ser conexo. Mas, e nesse caso, tem algum exemplo assim, esses são casos, ok, acho que até foi assim que me convenceram que valia a pena pensar em variedades que não são conexas. Mas alguma dessas tem alguma holonomia interessante associada, ou calcula a holonomia em cada componente e fim? Então, para definir transporte paralelo, então, por exemplo, a holonomia é independente de ponto, então, sim, é conexa por caminhos, né? Então, em cada componente conexo. Então, você pode ter uma métrica plana ali, com curvatura aqui, a holonomia vai ser diferente. Naquele caso, então, o grupo de holonomia, então, seria... na verdade, então, falar de holonomia... Não faz sentido, né? Não faz muito sentido. Dependeria da componente conexa. É como em topologia. Você pode falar de P0. P0 de um espaço topológico é o conjunto de espaços conexos. E quando P0 é trivial, que quer dizer que o espaço é conexo, você pode considerar P1, que é o grupo fundamental. Então, para o grupo fundamental, você considera então classe de equivalência, homotopia. Então, zero sendo trivial dá um certo sentido para P1. E não trivial, não sei o que faria. Tá, então é meio parecido aí. Para a holonomia é meio parecido também. E a outra pergunta... bom, só acrescentar um pouco, é que quando a variedade... Então, o grupo de holonomia pode ser desconexo. Sim. Porque se você tem uma família de curvas, sempre começando e terminando no mesmo ponto, você vai ter uma família de elementos de holonomia. Só que se você tem duas classes de homotopia, você não pode necessariamente conectar os elementos de holonomia. Então, potencialmente... Pode ter duas componentes conexas. Então, quando a variedade é simplesmente conexa, o grupo de holonomia vai ser conexo. Tá. Quando ela tiver topologia, aí pode não ser. Isso. E faz sentido pedir o grupo de holonomia do grupo de holonomia, essas coisas assim de mais alta ordem, ou não?
Não tem interesse nenhum nisso? Não é uma pergunta que eu faço. Então, tá. Eu nunca ouvi falar, não sei se... essas coisas, torres de estruturas, topólogos fazem, mas... Tá. Mas a minha outra pergunta é o seguinte, tem alguma motivação para o nome ser G2, com aquele 2 ali embaixo? Então isso vem da classificação de álgebras de Lie simples. Tá. Que é a classificação de Cartan via diagramas de Dynkin. Tá. Então, você tem os grupos clássicos, que é ortogonal em dimensão par, ortogonal em dimensão ímpar, o grupo SL, então, especial linear complexo. E você tem o grupo álgebra, o grupo simplético. E esses são clássicos que sempre aparecem em toda dimensão possível. Então, são as séries A, B, C, D. E depois você tem E6, E7, E8, F4 e G2. Tá. E que são álgebras excepcionais. Tá, entendi. Então, vem lá da teoria ainda mais antiga de álgebra de Lie. Então, isso é um jeito de representar aquele grupo excepcional. Tá bom. Muito obrigada. Bem, obrigada, Miriam. Eu vou dar a palavra a Miriam, Sandra. Desculpa. Eu ia fazer uma pergunta. Posso? Sim. Tá bom. André, tu estava dando lá nos exemplos, né, de transporte paralelo lá no euclidiano e na esfera, e bem, aí ficou inevitável, né, não ficar curiosa, como que é isso no hiperbólico? O que é muito legal em espaço hiperbólico é você pode até calcular, então, ao longo de uma geodésica, transporte paralelo é meio trivial, mas em um espaço hiperbólico de um semiplano, se você tem uma linha horizontal, uma altura, não sei, alguma coisa y positivo, você pode calcular transporte paralelo ao longo disso, né? Então, transporte paralelo é só girando ao longo da curva. Então você pode calcular explicitamente. Mas mas para a holonomia mesmo, então pode relacionar com a curvatura. Então os tensores de curvatura do espaço hiperbólico, então o tensor é igual a da esfera, só com sinal menos, só com menos. Ok. Então o tensor de curvatura é ao menos um sinal igual. Então a álgebra gerada por aqueles tensores vai ser igual à álgebra gerada pelos tensores de curvatura da esfera mesmo. Então vai ser, então nos dois casos vai ser todas as rotações. Então o grupo SOM. Legal. Obrigada. E me diz uma coisa, depende do modelo? Não, porque é isometria. Então a isometria vai preservar todos os dados, né? Obrigada. Obrigada. Eu gosto dessa, porque o sabor da coisa então, para mim, geometria hiperbólica é muito misterioso. Né? Então, ergodicidade, então as coisas do fluxo geodésico em variedades hiperbólicas, então isso é muito misterioso. Mas, então, é interessante ver essas coisas, né, naqueles casos. Mas, tá. É geometria, então geometria que é interessante. Legal. Tem uma pergunta. Bom, obrigada, Andrew, pela palestra, outra vez, pela oportunidade de enriquecer-se com vocês. Tá? Eu vou dar a palavra
Lisandra? Oi. Bem, estou tentando ver aqui o compartilhamento. Bem, deixa eu abrir aqui a câmera. Gente, o WebConf não está me permitindo parar de gravar e nem inserir mais nada. É como se eu não fosse a dona da sala mais, tá? Então, eu não vou conseguir colocar a próxima palestra, tá? Mas eu aviso para vocês. Eu posso deixar de compartilhar. Desculpa. Não, mas não foi tu. Eu não estou com um símbolo demais aqui que eu deveria estar para compartilhar. Muito obrigado, tá? Novamente, agradecer. E aí eu estou procurando aqui, por isso que eu estou olhando para baixo, que eu estou procurando os dados da próxima palestra, tá? Que eu não consegui anexar ali. Vai ser a professora Thaisa, tá? Halp, da URGS, e a próxima palestra vai ser no dia 28 de maio, às 14 horas. Tá? E o título da palestra é uma correspondência de Galois para ação parcial de grupoides. Tá? Muito obrigado, Andrew, muito obrigado à comissão organizadora, obrigado a todos que assistiram, e até dia 28, então. Muito obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade de falar e conhecer todos vocês, toda a comunidade gaúcha. A gente achou muito legal a palestra, foi um prazer. Obrigado. Tá bom? Então, tchau. Tchau. Tchau.